No tecido da história do Velho Oeste, entrelaçado com contos de coragem na fronteira e feitos audaciosos, um evento singular se destaca tanto como espetáculo quanto como prova da ousadia de uma era: o desastre de Crush. Situado no coração do Texas em 1896, essa colisão explosiva entre duas locomotivas ultrapassou os limites comuns dos acidentes ferroviários, transformando-se em um espetáculo teatral que capturou a imaginação de uma nação. Idealizado pela mente visionária de William Crush, um agente ousado da ferrovia Missouri-Kansas-Texas, o evento foi mais do que uma colisão de gigantes de aço. Foi uma colisão de ambição e consequência, deixando uma marca indelével na consciência coletiva do Velho Oeste. Enquanto as locomotivas avançavam uma contra a outra, em uma dança mortal para as massas, o desastre de Crush tornou-se um microcosmo involuntário de uma era marcada pela rápida industrialização, tecnologias emergentes e um apetite insaciável por espetáculos. Além das nuvens de vapor que se erguiam e da cacofonia da destruição, esse evento redefiniria os limites da fascínio do público, colocando a Ferrovia CAT no palco nacional e internacional e ilustrando o fascínio paradoxal pela calamidade. Este ensaio mergulha na narrativa cativante do acidente de Crush, explorando sua gênese, a colisão dramática em si, e os ecos duradouros que deixou nos anais da história do Velho Oeste. No terreno acidentado das lendas do Velho Oeste, a ferrovia Missouri-Kansas-Texas, carinhosamente apelidada de Katy por causa de suas iniciais MKT, traçou seu caminho de ferro pelo cenário tumultuado da década de 1880. À medida que os tentáculos da ferrovia se estendiam pela vasta extensão, evoluindo como o pulsar do progresso, a Katy se via sobrecarregada com relíquias de seu passado. Um estoque de locomotivas a vapor obsoletas de 30 toneladas, tornadas redundantes pelo avanço implacável da inovação. Esses cavalos de ferro, que já foram o sangue vital da locomoção, agora permaneciam em silêncio, aguardando uma ressurreição que parecia improvável. Foi nesse clima de obsolescência das locomotivas que William Crush, um agente empreendedor da Katy, concebeu uma ousada ação publicitária. Um espetáculo que reverberaria pelos anais da história. Uma colisão de gigantes obsoletos em meio às planícies empoeiradas, transcendendo a mera publicidade e se transformando em uma saga gravada na memória coletiva do Oeste. O ano era 1896 e Crush propôs um grande evento ao longo da rota Dallas-Houston, a apenas 14 milhas ao norte de Waco e a um passo da cidade de West, no condado de McLennan. Inspirando-se na triunfante colisão de locomotivas orquestrada pela Columbus and Hocking Valley Railroad em Buckeye Park, perto de Lancaster, Ohio, Crush idealizou uma obra-prima teatral que cativaria as massas e colocaria a Katy em destaque. O Buckeye Park havia testemunhado o espetáculo de uma colisão encenada que cativou a imaginação de 20 mil espectadores. Crush, com um brilho empreendedor nos olhos, idealizou uma extravagância semelhante que ecoaria pela vasta paisagem do Texas, atraindo potenciais passageiros para testemunhar uma colisão de proporções monumentais. Com o aval dos superiores, Crush iniciou a colossal tarefa de tornar sua visão real. Os mecanismos de preparação começaram a funcionar, e Crush assumiu o papel de maestro do projeto. Como um maestro orquestrando um crescendo, Crush organizou um espetáculo que pudesse ser gratuito para as massas. Enquanto aproveitava astutamente a venda de ingressos para trens especiais de excursão que levavam espectadores ansiosos de ida e volta ao local. Ao custo de $3,50, em 1896, uma quantia principesca, que hoje equivale a $125, na moeda de hoje, os espectadores podiam garantir uma passagem de ida e volta de qualquer lugar da vasta extensão do Texas. O local escolhido
estrategicamente posicionado entre Waco e West, passou por uma transformação. 2 poços de água foram perfurados, e uma tenda de circo, emprestada dos ilustres Ringling Brothers, foi aberta. Uma arquibancada se ergueu como uma fênix, ladeada por 3 tribunas para oradores, uma plataforma para repórteres, 2 escritórios de telégrafo vibrando de expectativa e uma estação de trem especial, coroada por uma placa colossal, proclamando o nascimento de uma nova cidade. Crush, Texas! A pompa não terminou aí. As praças do Midway, um bulevar carnavalesco de atrações, surgiram na paisagem. As barracas de limonada atraíam com doces promessas. Os jogos de feira desafiavam os ousados. Espetáculos de vendedores de remédios ofereciam elixires milagrosos. Vendedores de charutos ofereciam seus produtos, enquanto diversas atrações despertavam a curiosidade dos visitantes. Num golpe de mestre de planejamento logístico, um trecho separado de 4 milhas de trilhos surgiu ao lado da ferrovia CAT. Essa precaução garantiu que as locomotivas estrondosas, outrora máquinas de trabalho adormecidas, percorressem um trilho criado exclusivamente para o encontro épico. Posicionadas em lados opostos de um vale em forma de tigela, cada extremidade no topo de colinas baixas, o palco estava montado para uma colisão que ressoaria muito além dos limites de Crush, Texas. Os protagonistas desse drama ferroviário eram nada menos que as 2 locomotivas, Baldwin desativadas, número 999 e número 1001, cada uma pesando 35 toneladas curtas. Um par de gigantes de ferro destinados a um último duelo espetacular no palco empoeirado do Velho Oeste. Quando o sol se pôs no horizonte oeste, lançando um brilho âmbar sobre a planície do Texas, a véspera do grande espetáculo se desenrolou em meio a um clima de expectativa. Funcionários da ferrovia, vestindo o manto de magos logísticos, orquestraram uma abertura de alto risco. Um teste de velocidade dos trens na véspera da colisão em Crush. Esse teste meticuloso tinha como objetivo desvendar o enigma da colisão iminente. Revelar o ponto exato onde os gigantes de aço se encontrariam em uma sinfonia de caos mecânico. Nas horas do crepúsculo, os engenheiros da Kate, guardiões do conhecimento ferroviário, asseguraram a William Crush que sua visão audaciosa não era apenas grandiosa, mas também segura. Suas garantias ecoaram pela vasta extensão, ressoando com a convicção de que as caldeiras das locomotivas a vapor, construídas com a precisão do engenho, eram verdadeiras fortalezas contra rupturas. Mesmo diante de uma colisão em alta velocidade, o espectro de uma explosão parecia improvável, uma garantia que pairava como um espectro tranquilizador no imaginário coletivo dos organizadores. Atrás de cada locomotiva, uma comitiva de 6 vagões de carga seguia como discípulos obedientes. No entanto, receosos da natureza caprichosa dos engates que tentavam mantê-los unidos, os vagões encontraram conforto no abraço das correntes, garantindo uma unidade capaz de suportar o tumulto iminente. Essa precaução, uma dança de aço e estratégia, transformou a colisão iminente em um balé de caos controlado. Crush, um maestro do planejamento meticuloso, manteve-se firme em sua decisão de manter o público afastado, a pelo menos 200 jardas da colisão iminente. Por transparência e ousadia jornalística, a imprensa teve acesso a um ponto de observação mais próximo, permitidos a ficar a uma angustiante distância de 100 jardas dos trilhos. Uma aposta calculada que renderia um tesouro de relatos em primeira mão e imagens vívidas. À sombra da colisão colossal, os dirigentes da CAT, presos na teia de suas próprias expectativas, previam uma reunião de 20.000 a 25.000 pessoas ansiosas para testemunhar o balé mecânico que estava prestes a acontecer. No entanto, a alquimia do marketing inteligente superou as expectativas, lançando um feitiço que encantou as massas. O fascínio pelo confronto iminente era irresistível, e como mariposas atraídas pela luz, uma multidão muito além das previsões desceu sobre a vasta área empoeirada.
Em uma reviravolta do destino, a ferrovia não apenas atendeu às expectativas, mas as superou de forma impressionante. Com mais de 30 trens especiais de excursão correndo em direção ao auge do caos. Um testemunho do triunfo do espetáculo sobre as expectativas. A colisão de Crush não foi apenas um evento. Foi uma odisseia que atraiu pessoas de todos os cantos para o vórtice de seu fascínio mecânico. A antecipação aumentou até o auge com a aproximação do acerto de contas mecânico. No entanto, o espírito coletivo da multidão, um turbilhão de curiosos, se rebelou contra o avanço implacável da polícia, que queria garantir o que consideravam uma distância segura. O confronto entre a autoridade e a insaciável curiosidade humana acabou virando um impasse momentâneo, atrasando o espetáculo inevitável em 1 hora. O Velho Oeste, com sua inclinação para a rebeldia, se recusou a ser contido. Enquanto os ponteiros do relógio pintavam a tela do tempo, lançando sombras alongadas sobre a vasta extensão empoeirada, os 2 trens colossais, adornados com o peso dos dormentes carregados, iniciaram uma dança cerimonial no meio dos trilhos. Foi um momento capturado para a posteridade, congelado nas lentes de inúmeros fotógrafos ansiosos que buscavam imortalizar o prelúdio do caos mecânico. Com precisão meticulosa, os trens foram levados aos pontos de partida opostos dos trilhos, preparando o palco para a grande sinfonia da destruição. Um toque de teatralidade pairava no ar enquanto Crush, montado em um cavalo branco, assumiu o papel de mestre de cerimônias. Seu sinal, um aceno para o destino, deu início ao evento principal, uma colisão ordenada pelo destino e orquestrada pela audácia humana. Enquanto engenheiros e equipe, gladiadores modernos, seguravam as alavancas do destino, o vapor sibilava em antecipação, girando como tempestade prestes a ser desencadeada. Com o cenário já combinado, as locomotivas iniciaram sua jornada fatídica, percorrendo 4 voltas nas rodas motrizes antes que os engenheiros saltassem das máquinas. O Dallas Morning News, em sua crônica de 16 de setembro, pintou um quadro vívido da colisão iminente, um crescendo auditivo que lembrava a força crescente de um ciclone. O estrondo distante, inicialmente um murmúrio suave, aumentava de intensidade a cada segundo que passava, uma sinfonia de caos iminente. Os apitos, como lamentos tristes, cortavam o ar. E os torpedos, estrategicamente posicionados nos trilhos, explodiam em uma dança sincopada que lembrava tiros de mosquete. Eles vinham cada vez mais perto, o estrondo crescendo até virar um rugido ensurdecedor. A colisão foi uma convergência cataclísmica a quase 72 km por hora. Um balé cinético que alguns achavam ainda mais rápido. Os 2 titãs mecânicos, ao se encontrarem no local previsto, causaram um turbilhão de destruição. O estilhaçar das madeiras e a explosiva exalação das caldeiras pontuaram o ar. No rescaldo, uma grande explosão pintou o horizonte com um cenário de caos e uma chuva de estilhaços. Um silêncio momentâneo tomou conta da imensidão. Um breve alívio antes que a sinfonia da destruição se desenrolasse. A erupção simultânea de ambas as caldeiras gerou um dilúvio de projéteis voadores. Fragmentos que iam desde lascas do tamanho de um selo postal até metade de uma roda motriz. O ar crepitava com o caos do metal se desintegrando e madeira virando gravetos. As consequências foram tão rápidas e brutais quanto a colisão. Destroços, lançados ao firmamento, tornaram-se uma chuva macabra que descia sobre a multidão em fuga. O pânico, esse instinto primitivo, tomou conta enquanto os espectadores antes cativados se viravam e fugiam. Após o caos, 2 vidas foram perdidas, e o destino de ao menos 6 pessoas mudou para sempre pela destruição. A lente da tragédia também se voltou para Jarvis Joe Dean, de Waco, um fotógrafo que perdeu um olho devido a um parafuso que, por acaso, o atingiu em cheio no rosto.
As outrora majestosas locomotivas, agora só fragmentos de madeira e aço, continuavam como testemunhas silenciosas da loucura da ambição humana. As locomotivas, em vez de se erguerem desafiadoramente no ar, foram paradoxalmente achatadas, suas formas entrelaçadas em um abraço brutal, um contraste marcante com o que normalmente se espera do resultado de choques mecânicos desse tipo. O que restou foi uma massa fumegante de metal fraturado e madeira em lascas, exceto por um vagão intacto na traseira de cada trem. Após a carnificina, os restos das locomotivas viraram souvenirs avidamente disputados pela multidão. Uma lembrança curiosa de um dia em que o Velho Oeste colidiu com a audácia do espetáculo humano. O desastre em Crush foi mais que um evento. Foi uma ópera cataclísmica gravada nos anais da história do Velho Oeste, onde a poeira não se assentou sobre o aço, mas sim sobre a consciência coletiva de uma era ousada. As reverberações do desastre em Crush ecoaram muito além das planícies empoeiradas do Texas, lançando William Crush em um turbilhão de escrutínio nacional. A cacofonia das manchetes anunciava as consequências de uma reviravolta inesperada. Crush, o cérebro por trás do balé mecânico, se viu imediatamente afastado das fileiras da ferrovia CAT. A tempestade de consequências, porém, mostrou curiosa inconstância. Em uma reviravolta digna das narrativas dramáticas do Velho Oeste, o exílio de Crush da ferrovia CAT se mostrou efêmero. A empresa, talvez influenciada pela ausência de repercussão negativa ou reconhecendo o fascínio do espetáculo, o reintegrou ao seu quadro com um aceno de aceitação quase despreocupado. Crush, o arquiteto do caos, retomou seu papel dentro da ferrovia sem dificuldades, embarcando em uma jornada que se estendeu por 6 décadas e testemunhou a evolução de uma era. A ferrovia CAT, diante das consequências da tragédia, adotou uma estratégia dupla para remendar o tecido rompido de sua reputação. Rapidamente, resolvendo vários processos movidos pelas famílias enlutadas, com uma combinação de indenizações em dinheiro e passes vitalícios de trem, a ferrovia buscou amenizar as feridas causadas pela colisão calamitosa. O fotógrafo ferido Jarvis Joe Giordini encontrou consolo em uma indenização no valor de $10 mil em valores de 1896. Uma quantia que, quando convertida para os dias atuais, ultrapassava o patamar de $350 mil em 2023. Apesar dos tons sombrios do incidente, a ferrovia CAT saiu dos destroços com um benefício inesperado. O palco internacional, banhado pelo brilho da notoriedade, lançou seus holofotes sobre a ferrovia, concedendo-lhe um destaque que transcendeu fronteiras geográficas. O desastre, paradoxalmente, tornou-se um catalisador para a ascensão da Kate à proeminência. Uma consequência não intencional que fez com que a ferrovia gravasse seu nome no cenário global do transporte. O acidente em Crush, longe de desencorajar o espírito audacioso de outras ferrovias, virou uma inspiração perversa para a imitação. Nos anos seguintes, apesar do espectro persistente da tragédia, colisões de locomotivas continuaram a marcar presença nos palcos de várias ferrovias pelo país. O fascínio pelo espetáculo, ao que parecia, exercia um poder irresistível sobre a imaginação coletiva de uma era marcada por sua ousadia desenfreada. Crush, o enigmático marionetista por trás da grande teatralidade, navegou pelas turbulentas correntes do destino e emergiu não apenas como um pária, mas como um testemunho vivo da resiliência das narrativas do Velho Oeste. O desastre em Crush, um trágico quadro gravado nos anais da história, se desenrolou como um paradoxo. Uma calamidade que catapultou a ferrovia CAT para os holofotes, deixando uma marca indelével nos anais do transporte e do folclore do Velho Oeste.